Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um novo vídeo aqui no canal. Dessa vez é um vídeo de encerramento do módulo 1. Ele vai ser bem rápido, até porque o que eu vou passar aqui é muito simples, tá? Vamos falar sobre include once, require once. O que acontece? Vamos criar aqui o nosso arquivo bonitinho, PHP, tá? Vou importar aqui o Bootstrap, no caso eu não falei ainda sobre Bootstrap, mas eu vou botar aqui Bootstrap 5, botar ele aqui rapidinho, ó. Isso aqui é um framework de CSS que também futuramente vai estar trazendo para o canal tudo aqui bonitinho, tá? Instalamos ali. Então se eu der um B5 aqui, clicar aqui, ele já preenche para mim algumas coisas. Eu só preciso mudar algumas paradinhas aqui. Deixa eu tirar um pouco o zoom, que eu dei zoom demais. E beleza, e aqui eu vou fazer um esquema. Eu vou fazer o seguinte, que nem ele me deu um atalho ali bonitinho. Ele me deu, ó. Ele me deu um negócio bonitinho. Bem-vindo a esta... Deixa eu atualizar aqui, olha que maneiro. Bem-vindo à aula. Esta é uma página de exemplo para demonstrar o uso de Bootstrap. Ele meio que entendeu que eu estava falando de Bootstrap, mas enfim, isso aqui foi só um exemplo, tá? Vou apagar aqui rapidamente rápido e vou escrever um negocinho aqui dentro desse container. Eu vou falar o seguinte, eu quero que ele exiba para mim uma variável, no caso em PHP aqui, né? Exiba para mim a variável nomes. No caso aqui, eu mandei ele exibir, só que em nenhum momento eu declarei nomes. Vocês podem ver que eu não fiz nada. Se eu voltar aqui e der um F5, ele vai falar, olha, tem um perigo aí, cara. Uma variável indefinida, que se chama nomes, tá na linha 28. E ele entende, né? Tirei o zoom aqui, ó, minha linha 28, eu tô chamando nomes, mas nomes não existe. Porque realmente não existe. Então eu vou criar aqui nomes num outro arquivo. Vou chamar aqui o PHP, ó, PHP. E vou criar uma coisa chamada nomes. E aqui ele já facilitou aqui o nosso trabalho, ele criou um array. Tá? O array pode ser criado dessa forma aqui, ou mesmo da forma que nós fizemos antes, né? Separado dessa forma aqui. As duas funcionam, tá? As duas maneiras funcionam. No caso aqui você só digita mais, né? E você tem que avisar que é um array. Mas aqui também funciona, tanto que eu vou até apagar isso aqui, e é isso. Ele criou aqui pra mim, né? Um array com vários nomes. E vamos verificar se agora vai exibir os nomes pra mim? Dei F5, o erro continua, mas vocês podem perceber que aqui está em azul agora, ele está alertando o erro. Ele está falando, olha só, a variável que você está passando, desse array nomes, você não pode passar como string, né? Você está passando um array. Ali ele fala, você está passando um array, tinha que ser uma string. E se eu colocasse aqui então, um printr, né? Um printr aqui, nomes. Será que ele iria funcionar? Deixa eu dar um F5. Continuou dando erro. Por mais que ele exibiu 1 aqui, ele printou 1, ele entendeu que esse printr tem alguma coisa. Ele retorna pra gente, ó, exibe informação legível sobre uma variável. Ele está falando que existe uma coisa aqui, só que ele não consegue acessar porque está em outra pasta. Então como que a gente resolveria isso aqui? Nós vamos no início do documento, abrimos lá o nosso PHP bonitinho, antes do HTML, e vamos colocar aqui o seguinte, ó, include, entre aspas, o nosso nomes. Include once, né, que seria inclua uma vez, nomes. Se eu der um F5 agora, a gente tem o nosso array bonitinho aqui. Entendeu? E ele ainda está exibindo aquele 1 ali, que foi essa brincadeirinha aqui, que deixa eu tirar. Apesar que se eu tirar, ele vai dar um erro, porque ele vai falar que a gente está tentando imprimir, ó, tá vendo? Um array, né, string para array. A gente quebra fácil, bota um 0 aqui, dá um F5, pronto, ele retornou João. Beleza, está resumindo. Resumindo não, né, exibindo. E se eu tirasse o once, colocar só include? Será que vai funcionar também? Se eu der F5, nada mudou. Porque o include permite eu incluir ele várias vezes. Eu consigo chamar ele várias vezes. Ih, cachorro latiu. Como eu disse, eu consigo incluir ele várias vezes. E eu não precisaria. Eu só poderia chamar aqui include once. E aí ele já entende que toda vez que eu chamar isso aqui, ele já foi incluído sem ter essa necessidade de eu ficar toda hora puxando isso. Esse include, ele funciona muito bem, tá? Ele realmente faz o que o nome diz, ele inclui e tem um require. E o que seria o require? Eu vou mudar o nome aqui, vou botar um nome que não existe, ó. Pipoca22. Botei aqui e deu F5. A minha página não quebrou, porém ele disse, ó, include once pipoca22 falhou ao abrir a stream. Nenhum arquivo ou diretório é nesse local, não tem. Deixa eu tirar um pouco o zoom, beleza. E se eu colocasse o require? Se eu colocasse o require e eu atualizasse, já é bem diferente. Ele te dá um fatal error. Se não tiver, ele realmente não exibe nada. Eu vou te dar um outro exemplo.
Eu vou apagar esse aqui, o nome que eu coloquei, e vou escrever algumas outras coisinhas aqui que ele tá me dando, ó. Coloquei ali um negócio bonitinho que ele puxou, ele vai fazer uma lista ali dos nomes. E eu vou voltar aqui para nomes. Ó, voltei para nomes require. Vou dar um F5, apesar que eu não coloquei o caminho certo aqui, que ele deu um erro onde? Ele deu um erro aqui no final, por quê? Onde é que foi que eu errei? Deixa eu achar aqui. Faltou o PHP end for each, acho que é isso. End for each. É isso, faltou o end for each aqui, tá? Porque ele abriu o for each aqui, faltou o end. Beleza? E vamos dar um F5, olha que legal, que bonitinho que ele fez pra gente. Ele fez uma lista de nomes e criou a lista aqui, ó, desse jeito. Ó que bonitinho. Um CSS é outra parada, né? Ele fez aqui um LI, list group, bonitinho. E se eu mudar para include, será que vai funcionar também? Mudei para include, foi também. Se eu botar o nome do arquivo errado, nomes 2, e der um F5, continua aparecendo lista de nomes, porém não apareceu a tabela por ele não ter encontrado nomes. Mas se fosse o require e desse F5, ele já me dá um fatal erro, ele não imprime nada. Então a diferença do include para require é essa. O require, ele realmente fala, ó, eu tô requisitando, eu preciso totalmente. Há uma necessidade absurda de ter esse arquivo. Se não tiver, você quebra. Já o include, não. O include, ele vai exibir tudo normal, mas se não aparecer o arquivo, ele só vai dar um warning. E é isso. Então, se você acha que a sua aplicação realmente é muito importante, você deixa o nosso require para ter certeza de que ele vai funcionar. E isso funcionaria no caso se a gente tivesse um banco de dados, né? A gente teria um documento aqui por fora, conexão.php, onde a gente iria iniciar aqui um PDO da vida, né? A gente ia criar aqui um PDO igual a new PDO, ele até já reconheceu aqui já, um new PDO, a gente criaria esse banco aqui, nós faremos a nossa entrada aqui, no caso eu não precisaria desse e nem muito menos desse. Só deixaria esse aqui só assim bonitinho, tá ótimo. Aqui eu já tenho meu PDO, teria meu acesso ao banco de dados e qualquer coisa eu instanciaria do outro lado. Eu viria aqui como require, né? Requisito que tem a minha conexão. E aqui eu criaria, né? Aqui eu já começaria a minha nova requisição, que é o nome PDO. Eu poderia vir aqui e fazer o seguinte. PDO. No caso eu já testaria ele, né? var dump PDO, para ver se está funcionando. E se eu der um F5 aqui, ele já me deu um exception. Por quê? Porque o PDO que eu configurei não existe. Não tem esse local, não tem esse usuário. Mas se eu colocasse aqui o certo, né? Vamos mudar aqui para PHP MyAdmin. Eu botar meu usuário aqui como root. E se eu tirar a senha? Vamos dar F5 aqui. Pronto, olha lá, ele reconheceu que a conexão foi feita. Ó, um objeto foi retornado porque eu estou fazendo um PDO. Isso são aulas que a gente vai ter mais para frente, como fazer conexão com o banco de dados. Mas aqui, está funcionando. Então eu tenho um arquivo meu conexão em outro lugar. Eu tenho meu arquivo nomes em outro lugar. E aqui eu tenho a minha chamada. Eu chamo o nome. Se tiver exibe, se não tiver, não tem problema. Só que eu mando ser obrigatório a entrada da minha conexão. Se não tiver conexão, a página quebra. E aqui eu estou só exibindo o resultado do PDO. Tá bom? Então, um vídeo muito curto mesmo, só para poder mostrar a diferença disso, de require e include. Inclusive, o require sempre é bom a gente usar o once, né? Apenas fazer a requisição uma vez e deixa ele quieto lá. Eu requisito ele apenas uma vez e show de bola. Ou, no caso, sempre use tudo como require once, include once. Não vai atrapalhar nada, só vai melhorar o desempenho da nossa aplicação. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido muito bem, tenham gostado do vídeo. Encerramos o nosso módulo 1. E a partir de agora, senhores, vamos trabalhar com o módulo 2, que o negócio vai ser bem mais intenso, vai ser maravilhoso. Então, é isso aí. Valeu, até a próxima e fiquem bem.